Pode entrar, bispo. Vamos fazer a oração, pessoal? Feche os olhos, por favor. Nosso Deus e nosso amado Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo, por esse momento, por essa oportunidade de falar sobre a ciência e a fé. E tenho uma certeza absoluta que o Senhor vai abrir o nosso entendimento. O que o Senhor preparou é tão especial, tão importante, que a partir de agora, todos que estão nos ouvindo, seja por videoconferência ou presencialmente, vai vir o entendimento de tudo que o Senhor vai nos mostrar nessa tarde. O saber quem realmente eu sou. Como é o nosso comportamento diante de Deus e da ciência. E eu peço ao Senhor, Pai, abre o nosso entendimento, faça entender o que realmente é real, o que realmente é importante para nossas vidas. E eu te peço, meu Senhor, que o Senhor abençoe a todos os profissionais da saúde. Há muitos profissionais que estão nos assistindo pelo Instagram, assistindo até mesmo no seu consultório, nos seus hospitais. Há muitos profissionais que estão agora de plantão, salvando vidas. Ao amor ao próximo, estendendo as mãos àquele que sofre. Eu peço por eles, visita todos os profissionais agora, Pai. Em nome de Jesus, dá sabedoria, dá força. Usa esses profissionais, meu Deus, e que eles sejam abençoados. Sejam médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagens, a todos profissionais. Eu tenho uma certeza absoluta, meu Pai, que o Senhor está abençoando a todos agora, abençoando suas famílias, abençoa todos os agentes do bem-estar, todos os capelões que nos ajudam nessa missão de salvar almas. Porque o médico faz a parte dele, Senhor, cuida do corpo, mas da alma, Senhor, é o Senhor que cuida. É o Senhor que salva. Então, meu Senhor, abençoa a todos os agentes do bem-estar e os capelões, que estão sempre de mãos estendidas aos necessitados. Aqueles que precisam de uma palavra. E uma palavra faz toda a diferença de suas vidas. Como o Senhor se admirou com aquele homem que disse, Senhor, não é necessário o Senhor ir na minha casa. Só uma palavra basta. E o Senhor se admirou. Nem em Israel eu vi fé como essa. Então, meu amigo, minha amiga, receba agora de Deus a sua bênção. Sejam abençoados. Sejam agora usados por Deus. Não somente hoje, mas para sempre. E quem crê, diga assim seja. Amém. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, por favor. Daqui a pouco, nós vamos ouvir uma mensagem do Bispo Renato. Ele teve que viajar para a missão missionária, como vocês sabem, foi levar os nossos pedidos, né? Mas na próxima oportunidade, nós vamos remarcar novamente com ele. Estava previsto há algum tempo, né? Mas veio essa missão nova. Graças a Deus, porque ele está levando os nossos pedidos, né? E quarta-feira, às 20 horas, aqui no templo, nós estaremos, com certeza, recebendo esta oração da transformação das nossas vidas. E seremos muito abençoados por isso. Mas ele deixou gravada aí uma mensagem para todos nós. Tá certo?
Quero apresentar a vocês ao Bispo Misael, que está conosco hoje para estar em parceria com o Grupo da Saúde Universal, que está sempre nos ajudando, porque é como nós falamos, né? É a parceria, o foco é um só, estender as mãos aos necessitados. E o bispo é o responsável aqui da corrente de 70. Então eu abri aqui um espaço para ele falar um pouco sobre o nosso trabalho, sobre a nossa parceria e até mesmo para nos abençoar. Tá certo? Bispo, boa tarde, fica à vontade. Obrigado, Bispo Eduardo. Deus abençoe a todos, boa tarde. Eu quero aproveitar e além de dar esse recado, essa mensagem, eu quero fazer também uma oração daqui a pouco pela sua família. Eu sei que uma das frases que norteia esse trabalho do Grupo da Saúde Universal é cuidar de quem cuida. A igreja tem o entendimento do valor que cada profissional da saúde tem, independente se é médico, se é enfermeiro, se é atendente, independente, todos são importantes demais. O Senhor Jesus reconheceu isso, nós reconhecemos porque a fé inteligente, ela respeita a medicina. Existe uma fake news que muitas pessoas acham que os evangélicos, ou até pessoas da Universal, não reconhecem a medicina como algo bom. E isso é uma fake news, porque nós, pastores, a começar do Bispo Macedo, todos nós somos orientados a fazer check-up anualmente, a cuidar da nossa saúde. O Bispo Macedo está com a idade que está e com o vigor do jeito que está, porque ele cuida da saúde também. E seguindo muitas orientações médicas. Então, há um valor grande que a igreja dá aos profissionais da saúde. Agora, como o Bispo Eduardo sempre fala, o ser humano é feito de corpo, alma e espírito. O médico cuida da saúde do paciente. Quem cuida da saúde do médico? E eu me refiro principalmente da saúde emocional. Nós sabemos que nesse período de pandemia, principalmente quem esteve na linha de frente da saúde, sofreu muito com a pressão, com o trauma de às vezes querer ajudar e não conseguir uma pessoa. O trabalho, às vezes, trabalhando em 3, 4 turnos, e a saúde mental de muita gente foi abalada. Então, onde eu quero chegar? Como eu falei, a fé inteligente respeita a medicina, e a medicina inteligente respeita a fé. Na Igreja Universal, tudo que nós fazemos se afunila para uma coisa. Alguém sabe o que é? Salvar almas. Se afunila para isso. E a igreja tem um dia, que é a terça-feira, que é o dia que nós tratamos da saúde, é o dia que nós usamos a fé para pessoas serem curadas. Curadas de problemas que são estritamente espirituais em muitos casos. Há casos que não é nem espiritual, é a doença mesmo. Mas Deus pode tudo. Mas existem casos que é espiritual. Eu não sei se tem aqui algum médico, algum doutor, doutora, que pode dizer, ou que já se deparou com uma situação que até você percebeu que não era normal. Às vezes o próprio profissional percebe que o caso da pessoa é algo fora do normal. É uma doença que não se resolve, é um tratamento que a pessoa não tem sucesso, é às vezes um problema que você fala assim, olha, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais. É nesse momento que entra o poder da fé. Compreende, pessoal? Sim. Então, há uma inteligência da nossa parte em ver o seguinte, peraí, se nós temos um grupo na igreja que trabalha com as pessoas que estão doentes, lá fora, nos hospitais e familiares, e nós temos uma reunião na igreja que trabalha também com o mesmo assunto, então não há nada melhor do que fazer uma parceria, uma aliança. De que todos os que são voluntários, eu me refiro agora aos voluntários do grupo, que estão aqui ou que estão em qualquer lugar do Brasil assistindo essa vídeo, tenham esse entendimento. Eu atendi alguém doente. Eu atendi um familiar de um doente. Então, uma reunião que eu posso indicar para essa pessoa fazer é a reunião da terça-feira,
que aqui no templo nós chamamos de corrente dos 70. Compreende? Sim. Havendo essa parceria, o final dela será o maior número de almas ganhas. Porque às vezes, Bispo Eduardo, a pessoa está doente e ela não tem problema econômico. Não falta dinheiro. Se você chegar para uma pessoa dessa, ou para o familiar, e falar sobre a corrente da vida econômica, que é a corrente que acontece toda segunda-feira, aquilo ali não interessa a pessoa. E todas as correntes, inclusive eu vou falar uma coisa aqui, fica só entre nós. Não comenta com ninguém, não. A Igreja Universal trabalha com estratégia. Quando nós chegamos na televisão e falamos assim, ó, você que está com um problema financeiro, vem aqui que você pode prosperar, e mostramos um testemunho, é que nós sabemos que se chegarmos ali e ficarmos falando da palavra de Deus, aquela pessoa não vai vir. Então é como se fosse uma isca para atraí-la. Chegando aqui, nós vamos mostrar que Deus prospera, mas vamos também mostrar que Deus salva. Está entendendo como é que é o trabalho? Sim. Comenta com ninguém não, tá? A mesma coisa é a libertação, é a vida econômica, a vida sentimental, a terapia do amor, e assim também a terça-feira. Então a pessoa está doente. Se você falar para ela sobre casamento, não vai chamar a atenção dela, ou do familiar, ou vida econômica, nem do Espírito Santo. Se você falar para uma pessoa doente, ou para um familiar sobre o Espírito Santo, talvez na cabeça dela, ela vai pensar assim, eu não quero o Espírito Santo, eu quero é ser curado. Então, é inteligente que nós venhamos trabalhar para que essas pessoas, doentes e familiares, venham participar da corrente da cura. E chegando na igreja, seja aqui no templo ou na Universal mais perto, ali o pastor já está orientado a usar a fé, curar, mas também levar essa pessoa à salvação. É mais ou menos assim, Olha, você está curado agora, ou então você está se sentindo melhor agora pela oração, pela reunião, mas eu quero lhe dizer que o Senhor Jesus quer salvar a sua alma. Um dia você irá morrer. Qualquer pessoa que tenha saúde ou não, um dia irá morrer. Eu quero que você seja salvo. E aí nós levamos ela a Jesus. Quem entendeu? Então, eu vejo que cada um de vocês pode ser muito usado por Deus para salvar almas. E eu digo, pessoal, isso é o que vale. O resto, quando você morrer, o teu nome vai passar. A única coisa que você vai levar dessa terra quando você morrer é uma muda de roupa que nem será você que vai escolher qual vai ser. Normalmente é assim. Você vai dentro de um caixão com a muda de roupa que não foi você que escolheu qual era. A não ser que você já tenha deixado pronta a roupa. Eu não acho que é o seu caso. E aí, na verdade, a alma que é eterna, ela vai para um lugar. E muito depende do que você fez para salvar outras almas aqui na terra. Compreende? Sim. Então fique de pé, eu queria fazer essa oração e dizer que nós estamos de mãos dadas. Eu combinei com o Bispo Eduardo, sempre na terça-feira nós falamos sobre esse atendimento, essa ajuda, mas a finalidade maior é salvar. Então na igreja, principalmente se você é da fé, atenda esse pedido. Atendeu alguém, conheceu um caso, seja no hospital, seja familiar, lembre-se, existe uma reunião na Universal, que é a reunião da cura. E aí sempre, vocês podem pedir ao pastor, ao bispo, ao capelão, ao responsável, pedir material, por exemplo, convite. Hoje em dia não se trabalha muito em hospitais com papel, com impresso, mas tem os vídeos, tem os convites em vídeo, tem os testemunhos, cada testemunho maravilhoso. Teve um testemunho que nós mostramos aí essa semana, que a mulher teria que amputar o pé. Amputar, já era o diagnóstico médico, e ela veio, fez a corrente e foi curada. Então isso mostra que o médico dos médicos não tem limites. Amém? Amém. Então é isso aí. E como eu falei da família, Bispo Eduardo, eu queria fazer essa oração rápida, deixando aqui um versículo. Sabe que o pastor ou bispo, se ele falar e não falar da Bíblia, fica estranho, não é? Se o pastor ou bispo não fizer uma oração, fica estranho. Então,
A gente sempre traz uma palavra, claro que o bispo Eduardo vai falar mais, a palavra da fé, mas eu queria deixar esse versículo aqui com vocês, ó. Atos, capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Eu vou orar e que Deus possa revelar a você essa palavra. Para que você seja salvo e também a sua casa, a sua família seja salva. Primeiro você, depois a sua família. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que essa parceria de fé entre a corrente dos 70, a corrente da saúde na Universal e o grupo da saúde universal, junto com os capelães, com os profissionais, com todos da área da saúde, que essa parceria, meu Deus, venha resultar em muitas almas ganhas para o teu reino. Se esse voluntário, se essa pessoa não estava ainda vivendo essa fé, que a partir de hoje ela se sinta um integrante também da corrente da terça-feira na Universal. Que ele tenha essa reunião como a sua reunião. A reunião que o Senhor conta com ele para trazer almas para a tua casa. Eu entrego, meu Pai, em tuas mãos o assunto que foi abordado aqui. E aproveito e peço que o Senhor venha visitar a família. Aqui há pessoas que estão enfrentando problemas na família, problemas conjugais, problemas de brigas, problemas talvez até de silêncio. Há dentro da casa dessa pessoa um certo desprezo. O filho não dá atenção ao pai, à mãe. A mãe vê que o seu filho não ouve os seus conselhos. Há casos de pessoas que são como estranhos dentro da própria casa. Tem pessoas que sofrem porque fora de casa ela é uma pessoa bem-sucedida, mas dentro de casa ela tem a dor de ver a sua família separada, desunida. Oh, meu Deus, o Senhor sabe qual é o problema. Eu apresento essa família em tuas mãos. Nós entregamos a nossa família em tuas mãos. Que o Senhor possa estar na nossa casa. Que o Senhor possa estar entre os nossos familiares e faça o milagre da salvação acontecer. Em nome do Senhor Jesus, faça uma oração aí, do seu jeito. Faça uma prece. Fale com Deus pela sua família. Peça a Deus para que Deus possa visitar todos os teus familiares, os teus parentes, os entes queridos, os que estão aqui em São Paulo, em outra cidade, em outro estado, que a tua família seja abençoada. Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, ouve esta oração sincera e abençoa todos, meu Pai. Abençoa todos, que esta reunião que irá continuar, que seja mais abençoada a cada momento. Em nome do Senhor Jesus, com as mãos levantadas, entregando a sua família a Deus, cante orando e ore cantando. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Nosso Deus e nosso Pai, eu tenho a certeza absoluta
que o Senhor já honrou a nossa fé. Diga: Senhor Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, por favor. Nós estamos sempre falando da fé, porque é um conselho que Jesus nos deixou. E temos que seguir sempre a fé. A fé é certeza. Você tem que ter certeza que a sua oração chega a Deus. E quando Ele age, ninguém pode impedir. E Ele, com o seu poder, Ele transforma o nosso interior. Nós vamos falar sobre quem eu sou. Quem somos nós? Porque é fácil falar de outra pessoa. Às vezes a pessoa não tem dificuldade de falar. Mas quando ela se refere a ela mesma, às vezes falta algumas questões. Será que eu sou essa pessoa? Ou será que as situações que eu tenho no meu dia a dia me levam a tomar certas atitudes? E muitas vezes você é visto e até julgado por uma pessoa que você não é. Apenas por atitudes que você tomou. E as pessoas acham que você é essa pessoa. E você não é essa pessoa. Foi só uma reação daquela situação que você viveu. Ou muitas vezes, na verdade, você ainda nem se conhece. Você se deixa assim influenciar pelas outras pessoas. Ou você quer agradar a outras pessoas. Então você é o que as pessoas gostam que você seja. Eu gosto de você assim, vamos dizer assim, né? Vamos pensar dessa forma. Então ela passa a agir daquela forma. Mas na verdade ela não é essa pessoa. Mas ela precisa se descobrir quem realmente ela é. Quem eu sou de verdade. Porque se ela se descobre, ela vai descobrir também que ela precisa mudar em muita coisa. Você acredita que você precisa mudar? Sim. Quem precisa mudar? Todos nós sempre temos que mudar. Temos que sempre procurar essa mudança. Mas para eu mudar, eu tenho que me conhecer. Eu não sei se a doutora Simone está aí. Tá? Vem cá, doutora, por favor. Vamos falar um pouco da ciência e da fé. A pessoa muitas vezes diz assim: a doutora, só um pouquinho, doutora Simone. A doutora Simone me parece ser essa pessoa. Porque as atitudes da senhora mostram quem a senhora é, mas nem sempre, né? Mas no ambiente de trabalho, então a senhora age como uma profissional da saúde, porque a senhora está no ambiente do seu trabalho. Agora, quem é a doutora Simone em casa? Como esposa? A senhora tem filhos? Como mãe? Qual é a personalidade da doutora Simone? Não sei se está dando para entender, sim ou não? Sim, sim. E hoje nós vamos descobrir um pouco sobre as nossas reações. E muitos são influenciados para o bem ou para o mal. E como eu posso me identificar? Eu posso dizer que eu sou uma pessoa boa ou me faço ser bom? E a psicologia trabalha muito com isso.
Por isso que eu quero a ajuda da senhora. Não estava no script. Não estava, não. Foi de surpresa, fiquei achando de surpresa. É bom assim. Então, quem realmente nós somos? A gente precisa hoje, e o Espírito Santo vai mostrar quem você é, não para te julgar. Não estamos aqui para julgar ninguém. Quem somos nós para julgar o outro? Quem julga é Deus. Mas para se conhecer. Quem realmente você é? Porque se eu for tentar agradar a doutora Simone, eu vou agradar a doutora Simone, mas eu vou desagradar o pastor Ricardo. Porque da forma que eu trato a doutora Simone, agrada a doutora Simone, de repente não agrada ao Ricardo. Está dando para entender sim ou não? E muitas pessoas ficam assim, para a doutora Simone é uma pessoa, para o pastor Ricardo você é outra. No trabalho você é uma pessoa, em casa você é outra pessoa. Como nós podemos nos descobrir quem realmente eu sou? Eu fiz uma pergunta a uma profissional da saúde e foi por isso que o Espírito Santo me deu essa direção. Porque ela trabalha com a psicologia. E na verdade quando eu fiz essa pergunta, e ela ficou assim, eu nunca olhei para mim mesmo. Eu nunca me questionei quem eu sou. Eu trato de tantas pessoas, mas nunca pensei em pensar em mim mesmo, de auto me avaliar. E isso o Espírito Santo trouxe aqui essa questão para a gente analisar. Eu posso me deixar me influenciar por pessoas? O mundo de hoje, por exemplo, eu vou trazer depois uma palavra para vocês. O mundo de hoje, eu posso me deixar levar pelo mundo de hoje, de como as pessoas estão vivendo, das atitudes que elas estão tendo? Será que vale a pena eu seguir essa direção? Então, doutora Simone, primeiro teste. Vamos fazer aqui um teste com o pessoal, todos nós. Como eu posso me avaliar? Deixando assim, porque muitas vezes a pessoa, ela nunca olha para o lado negativo dela, né? Ela só olha para o lado bom, né? Tem até pessoas que falam assim, eu sou bom demais. Eu arrebento. Será? Porque Deus só pode trabalhar quando você realmente se olha, vamos dizer, no espelho, mas não o físico, mas o interior, os seus pensamentos, o seu emocional, o seu coração. E hoje vocês vão tirar um minutinho, vocês vão mergulhar dentro de vocês. Para que, bispo? Para a gente ser pessoas melhores. Porque é tudo que Deus ele deseja. E ele só vai conseguir fazer isso se eu me conhecer. E para isso, vou dar uma dica para vocês. Posso adiantar? Sim, sim. Deus só faz essa obra se eu me desvaziar dos meus conhecimentos e de tudo, das informações. Eu percebo que a juventude hoje se deixa muito levar pela influência, né? São muito sensíveis a emoções, né? Ela se deixa levar muito pela emoção. Ela acha que isso faz bem para ela, mas na verdade é só emoção. Ela se deixa levar por uma emoção. Ela acha que... Eu estava até percebendo, não criticando, mas por favor, só para você entender. Muitos influenciadores da mídia se mostrava ser uma pessoa que depois foi descoberto que ali não era aquela pessoa que aparentava ser. Parecia, mas não era. No mundo de hoje está acontecendo muito isso. Vocês entenderam sim ou não? Depois eu vou pegar algumas opiniões de vocês. Primeiro teste.
Como eu posso me... Eu peguei a história de surpresa, legal, hein? Primeiro teste. Como eu posso me avaliar? Levando um pouco para a ciência e depois a gente leva para a fé. Na ciência, eu sou um paciente da senhora. E eu digo, doutora Simone, eu não sei quem eu sou. Eu me deixei levar por tudo que eu vejo, por pessoas, por toda a influência que eu tive de pai, de familiar, de informações, ok? Mas eu quero me descobrir na ciência, na psicologia. Qual é a primeira orientação que nós temos? Por favor. Boa tarde. Boa tarde. Desculpa, foi pega de surpresa mesmo. Mas vamos lá. Acho que tem uma coisa que é muito comum a gente perceber como é que a gente se depara com as situações, né? Você quer se conhecer? Comece a observar cada situação que se apresenta a você e como você reage diante dela. Digamos até, o bispo trouxe aí o exemplo, né? Quer agradar às vezes, volta está agradando outra pessoa. Então temos os camaleões, né? Que vão mudando aí de comportamento, de jeito de funcionar, para poder atender a necessidade do outro. Mas por detrás o que tem? Tem uma necessidade de uma aceitação muito grande, né? Então tem uma carência, tem uma história possivelmente onde a pessoa não se sentiu pertencendo àquele meio. E para querer existir, ela começa a fazer de tudo para poder ser aceita, né? Então, essa pessoa camaleão, né? Outras pessoas a gente poderia usar como uma analogia, sabe o marionete, né? O marionetezinho que ele vai, onde você movimenta aquele marionete, ele vai dar ali aquela resposta. São pessoas que às vezes as emoções é que vão falar por elas, né? Então, novamente vem a situação, mas dependendo do auge daquilo, é que ela está se movimentando. Então, dizer que, como eu não me conheço, eu quero me conhecer. Então, comecemos a observar como que eu estou diante das pessoas e diante das situações, né? Quais são as minhas características? O que se apresenta? É uma explosão? Eu tendo a ser mais explosiva? Eu tendo a ser mais uma pessoa mais retraída, né? Então, tudo isso vai sinalizando. Então, conseguir identificar, se ver, né? Eu acho que você precisa se ver diante das situações. Isso vai caracterizar o modo como você está interpretando as situações e que algumas vezes a situação que você está interpretando não é aquela situação real, ela não é objetiva, né? Ela está muito mais carregada do que você sente, do que você acredita, mas ela não tem a ver com a situação que de fato está acontecendo ali. Então, se olhar, né, parar um pouco diante do espelho de si próprio, né, o espelho da alma, e se questionar o que está recorrendo na minha vida. Tem situações que são recorrentes na vida das pessoas. Famoso, tem gente que fala assim, eu tenho o dedo podre, né? Então, sai de uma relação abusiva, entra numa relação de trabalho abusiva, não precisa nem ser relacionamento afetivo, mas várias tantas outras situações da vida que vai caracterizando que a pessoa se repete em um comportamento onde ela se permite ser abusada. Usei esse exemplo, mas tantos outros. Ou então, ela está numa situação onde ela sempre tem que ser extremamente enérgica, estar na frente, né? Qualquer erro para essa pessoa, ela se autopune, porque ela não pode errar, ela tem uma característica de rigidez tão intensa que qualquer falha é tido como algo muito assustador para essa pessoa. Então, ela precisa ser controladora. Então, é importante que a gente se veja, né? Como é que eu sou? Como é que eu reajo? Quando uma emoção bate forte diante de mim, o que eu penso diante daquela situação e qual é a minha reação? Isso vai começar a dizer, de fato, quem nós somos. É o princípio, é o início. Sim. Doutor Igor, chega aqui do meu lado, por favor, doutor Igor. Eu quero ver como é que isso reage no nosso cérebro.
dizem que nós somos copiadores. Nós copiamos as pessoas, muitas vezes, a atitude de pessoas. Tudo bem, doutor? Aqui, por favor, doutor. Então, eu fui aqui na psicologia. Agora eu vou no cérebro, no neurocientista. Como é que eu acredito, vou descobrir aqui pelo lado da ciência, que muitas vezes, e depois vou no emocional. Se prepara, viu, doutor? Depois vou no emocional. Porque eu posso me deixar levar pelas atitudes e copiar a atitude de algumas pessoas, ou pelos meus pensamentos. Porque a nossa mente tem um poder de mostrar o que é certo e o que é errado. Ou não? Sim. Se estiver errado, se eu estiver errado, sou me corrijo. Por favor, doutor. Então, a Bíblia fala sobre isso. O que eu pensei, sucederá. Conforme credes, te será. Não é isso? Sim. Então, eu penso, então eu tenho o poder de pensar. Ninguém age por impulso. A pessoa fala muito isso. Por impulso. Qualquer ação, me corrija, por favor, se eu estiver errado. Eu não sou o professor da ciência. Mas eu acredito que qualquer ação minha depende do que eu penso. Né? Se eu estou pensando agora em falar, estou falando. Se eu pensar, eu vou me calar, eu vou me calar. Eu tenho esse poder dentro de mim já de escolha, de escolher. Não se deixar levar pela emoção. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas o cérebro me dá o poder de pensar. Até aí tá certo, doutor? Certo. O poder de pensar. Agora, eu também posso dizer assim, isso é bom para mim, isso não é bom. Concorda, doutor? Mas por que as pessoas deixam de pensar e logo ela escolhe copiar aquilo que não é bom para ela? Será que está faltando esse momento de, peraí, eu vou primeiro avaliar. Porque nem tudo que é bom para a doutora Simone é bom para mim. Não é isso? Sim ou não? Sim. Cientificamente falando, se fosse assim, o mesmo remédio que o médico passa para ela serviria para mim. E na verdade não. Não é isso, doutor? O mesmo tratamento para um não é igual para o outro. Nós somos avaliados e conforme a ciência me descobre reações do meu organismo, do meu corpo, da minha mente, há um tratamento específico para aquela pessoa. Concorda? Sim. Até aí está tudo certo? Sim. Pois é. Então por que, doutor? Aí vamos no nosso cérebro, vamos pensar. E a fé fala muito sobre isso, né? O pensar. Eu pergunto para o senhor, eu posso transformar meus pensamentos se eu quiser. O meu cérebro aceita essa mudança. Eu lembro de uma coisa que o senhor falou, nunca esqueço. Diga ao seu cérebro que quem manda é você. E é verdade. Porque se você não controlar ele vai ser controlado pelas emoções. Não é isso? Por favor, doutor, fica à vontade. Obrigado, bispo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, eu estou agora, nesse exato momento, quer dizer, não agora, né, mas nesse período, fazendo um trabalho justamente sobre os pensamentos, né? Existe uma discussão entre psicologia, entre filosofia, entre neurociência, sobre o que são os pensamentos. Primeiro, é muito difícil você mudar um padrão de pensamento. Não é impossível, mas é difícil. Nosso organismo, de uma forma geral, não gosta de gastar energia. Então o organismo gosta de acumular energia. Então quando eu estou com os meus alunos, eu sempre falo para eles assim, energia, né, a gordurinha que a gente armazena na pele, é como o dinheiro que a gente coloca no bolso. Só que é o dinheiro, né, fisiológico.
Se você pudesse, armazenaria o máximo possível. O organismo faz isso, ele armazena o máximo de gordura possível, e esse excesso faz mal, o excesso de gordura. Então, para ele mudar um padrão de pensamento, para ele pensar, raciocinar por si só, gasta muita dessa energia, dessa gordurinha. Então, ele não gosta. Então, o que o cérebro faz? Copia o que ela já pensou. Então, eu passo a pensar da forma dela, porque ela já raciocinou, ela gastou a energia dela. Então, eu adquiro um padrão de comportamento, né, sem ter gastado aquela energia. E o cérebro foi programado para isso já é programado. Existe um sistema para você copiar o que está acontecendo com a outra pessoa. Se você fica, a doutora colocou muito bem, né, algumas pessoas são camaleões. Na verdade, o cérebro ele foi feito para incorporar o conhecimento que existe com a outra pessoa já. Eles descobriram aí no final dos anos 90 um grupo de neurônios na superfície do cérebro, que esses neurônios são ativados com o que a outra pessoa faz. Então não importa o que ela estiver fazendo, se você ficar muito próximo dela, você vai começar a fazer o que essa pessoa faz. Automaticamente. Isso, outros animais também se comprovou isso. Então, existe um sistema para copiar isso, sem que a gente gaste energia. Tá? Voltando sobre os pensamentos, sempre falou muito, né? Tem uma passagem em Jó que ele fala: o que eu mais temia me sobreveio. Então ele pensava muito naquilo. E aquilo aconteceu na vida dele. Então muitos coachings trabalham com isso. Pense em coisas boas, pense em coisas positivas, que ela vai se materializar. Bom, a ciência não tem como comprovar isso, né? Que você pensa em alguma coisa e aí ela está ali como uma impressora 3D e aquilo apareceu para vocês. Mas existem muitos dados importantes sobre o padrão de pensamento. Por exemplo, se você tem pensamentos positivos, o seu sistema imunológico é melhor. Isso já é comprovado. Então tem uma pesquisa muito interessante, que pegaram um grupo de pessoas e deram fotografias para essas pessoas olharem ali, uma paisagem, um acidente, várias fotografias. Aí depois de um período, eles pegaram essas pessoas, né, retiraram o sangue das pessoas para ver ali a quantidade de células do sistema imunológico, e as pessoas estavam falando assim: qual imagem você se lembra mais? A pessoa: nossa, eu me lembro bem da imagem do acidente, da pessoa acidentada, da pessoa doente. E outras pessoas falam: não, eu me lembro do pôr do sol, das crianças felizes brincando na praia. As pessoas que se lembravam das fotografias positivas, elas tinham um sistema imunológico melhor. Ou seja, o seu padrão de pensamento determina a quantidade de células, chamam de célula NK, né, células de defesa, a quantidade de células na corrente sanguínea. Então, só de você pensar de uma forma mais positiva, você já deixa o seu organismo mais bem preparado para eventuais doenças. Aí entra a fé, né, Dudu? Porque a fé faz você acreditar no que é impossível. Exato. Veja que a ciência está linkada à fé. Agora, aí eu volto lá do início. Eu preciso me descobrir como eu sou, quem eu sou, como eu sou, as minhas atitudes, porque a pessoa não pode se deixar levar por aquilo que vê, mas o que você pensa. E a Bíblia ensina sobre isso. A fé inteligente é o pensar. Você veja que Deus pensou e fez o mundo, criou o mundo. Ele pensou: eu vou fazer isso porque isso é bom. Você veja que cada obra que ele fez, ele disse: o sol é bom, né? A separação das águas. E ele foi fazendo essa obra e pensando. Então, quando nós temos esse pensamento bom, positivo, você passa ao seu cérebro, né, dizendo assim: poxa, eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa que posso me tornar um vencedor. Eu posso ser uma pessoa totalmente diferente do que as pessoas pensavam de mim. Porque nós somos muito julgados
da aparência. Quantas vezes a pessoa olha para outra e diz assim: poxa, a doutora Simone é chato, só vive de cara feia. Não é verdade, doutor. Mas não é verdade? As pessoas não julgam assim, pela aparência. E depois você se aproxima, como o doutor falou, a gente se aproxima da pessoa e a gente até, puxa, fica até com vergonha, né? Eu pensei mal da doutora Simone. Mas o cérebro é uma coisa, é uma obra tão divina de Deus, né? Que quando a pessoa usa ele, por isso que a gente fala sobre os cuidados da emoção. Eu posso usar a emoção? Posso, mas a que ponto? A emoção pode ser boa ou não. Estávamos até falando sobre as festas, né? Que tipo de festa? Né? Aí sai lá no anúncio lá, olha, vai ter o funk, vai ter isso, né? Aí anuncia, né? Aí sempre as jovens, mais jovens, pensam assim: isso vai ser bom para mim, né? Porque a pessoa está vazia, ela quer se preencher de algo. Então ela vai pela emoção. Eu quero isso, eu preciso disso, né? E depois ela volta com a decepção, porque não preencheu e ela até foi frustrada, aquela ideia dela de se encher, ela voltou mais vazia ainda. Mas por quê? O que faltou? Faltou ela pensar: será que vai ser bom mesmo? Será que isso vai ser bom para mim? Essa questionar sempre. Aí é o trabalho do cérebro, né? Porque se isso é bom mesmo, então deixa eu pensar, é bom mesmo? Veja que Deus pensava. Pensa e pensava. Toda a obra que ele fez, toda a atitude que ele tomou, ele não tomou sem pensar. Ele não usou o emocional, ele usou a inteligência. E Deus nos fez esse ser perfeito. Me corrija, doutor, pelo amor de Deus, se eu estiver errado. Ele nos fez esse ser perfeito para que a gente seja um ser pensante, vamos dizer assim. Eu preciso pensar, eu preciso ver o que é bom e o que não é. Por isso que as pessoas culpam Deus por que aconteceu com ela, né? Poxa, como é que Deus deixou acontecer isso comigo? Não. Ela não pensou e tomou uma atitude errada. Por exemplo, nenhum médico vai fazer uma cirurgia, daqui a pouco vou chamar o doutor André também. Nenhum médico vai fazer uma operação assim: vou operar, hein? Vamos operar. Não. É uma bateria de exame e eles sentam com a equipe médica. Olha, como é que vai ser essa operação? O que realmente essa pessoa precisa? Não é verdade? Acredito que seja assim. Não é no piscar de olhos. Claro, tem as suas emergências, mas mesmo assim, eles preparam aquele paciente para passar pela cirurgia. A mesma coisa no mundo espiritual, pessoal. Você tem que pensar mais. E não usar, como diz aí fora, né, o coração. O coração não pensa. Ou pensa? Por isso que o cérebro está em cima, né? O coração está embaixo daqui, ó. Veja que até tudo que Deus ele fez é perfeito. Tudo no seu lugar certo. Porque se o cérebro estivesse no lugar do coração, o coração em cima, a gente seria mais emotivo do que pensar. Deus não. Ele fez o seu cérebro para você pensar, para você usar o seu cérebro. Porque quem manda na sua vida é o cérebro. Estou errado, doutor? Estou acertando? Eu quero tirar 10 hoje. 10 eu não consigo não, mas vou tentar. Por favor, doutor. Só um detalhe. Aqui é parceria. O cérebro, quando ele acredita em alguma coisa,
é muito difícil ele desacreditar naquilo e passar a acreditar em outra coisa por si só. E por isso precisa de ajuda de profissionais. Então, e você procura a psicóloga e ela, normalmente é assim, ela não vai dizer para você o que é certo ou errado, mas ela vai oferecer algumas possibilidades que esse cérebro aqui sozinho não conseguia mais pensar, refletir. Por quê? Porque ele já estava acreditando piamente naquilo. Um exemplo clássico aqui. A moça está gostando de um rapaz e quando o cérebro está apaixonado, ele não vê defeito na outra pessoa. Se não tiver alguém ali, por exemplo, o pai e a mãe, para brecar, fala assim, não, peraí, essa não é a pessoa certa para você. Ela vai se relacionar e ela vai voltar cheia de frustrações ali. Então o cérebro, muitas vezes, por si só, ele não é capaz. Ele precisa de um apoio profissional, precisa de um apoio espiritual. Porque senão ele vai se deixando. Aí quando ele chega na última, que ele, puxa, eu poderia ter tomado aquela outra direção. Mas isso já passou há muito tempo. Posso dizer que o cérebro é teimoso? Teimoso? É ou não é? Não, eu quero isso, tem que ser assim, é do meu jeito. Sim ou não? Veja como é que Deus é perfeito. O que ele faz? Ele fala para mim, para você, para todos nós, mudar os nossos pensamentos. É verdade. Nós temos que mudar. Renovar. Porque quando você muda, a mudança vem aqui, pessoal. Você pode ver que quando, levando agora para o campo espiritual, quando você vem à igreja e você vê algo, ouve algo que você nunca ouviu, vem para cá, não é isso? Não vem para o coração. Vem aqui, ó. Você pensa, isso é verdade. Eu nunca tinha ouvido dessa forma, ou nunca ouvi falar. E você começa a pensar. É justamente essa mudança de pensamento. E será que você que está nos assistindo, todo o Brasil, ou você que está aqui presente, não chegou a hora de você mudar seus pensamentos? Mas não guiados por uma emoção. Doutora, por favor, agora a emoção é com a senhora. Chega aqui, por favor. Quem fala do coração é a doutora Priscila, né? Doutora Cristina, desculpa. É tantos nomes, a idade vai chegando, a gente vai misturando o nome. Então, é isso que eu quero que você entenda. Você, quando dá liberdade, que nós sabemos que é o Espírito Santo que trabalha no nosso interior, você muda seus pensamentos. E essa mudança dos seus pensamentos não é no coração. Onde é? Na mente, no cérebro. E é isso que eu quero falar para vocês. Nós temos que mudar os nossos pensamentos. Se muda os pensamentos, eu vou mudar as minhas atitudes. Ou não? Sim. Deixa eu falar um pouco com a doutora. Claro, só queria complementar. Por favor. Agora vai ficar bom. Agora... Falando até nisso, né? O quanto quando a gente ouve algo que vai edificar, que é um pouco diferente, que vai mudar a nossa rota, né, do nosso padrão comportamental, bate muito com o que o doutor está falando, porque assim, em primeiro lugar a gente está lá com aquela preguicinha neuronal, né? Tá tudo parado, tá dentro daquilo que nós estamos acostumados. Quando vem, vai pegar inclusive com as minhas características e eu vou ter que lutar contra essa característica. E essa luta de pensamento, de ação, de questionamento o tempo inteiro vai fazendo com que eu saia, né, daquela passividade, daquilo que está repetitivo na minha vida para eu conseguir ter respostas. E aí, é muito interessante até a gente pensar na questão do milagre, né? Porque pensando na plasticidade do cérebro, ele super necessita de exercício, de esforço o tempo inteiro. É uma ginástica mental, né? Para que ele possa dar uma modificação no nosso comportamento, venha refletir na nossa vida. Então, o milagre, aí é que vem, que Deus fala, né? Que a nossa parceria
Tem a nossa parte a ser feita. Então eu vou entrar lá naqueles pensamentos automáticos. Se eu não me conhecer, se eu não souber quem eu sou, identificar as minhas características, se eu procrastino as coisas, né? Eu vou deixando para depois, eu deixo para cima da hora. É toda a nossa preguicinha mental, né? Então, tudo isso é que vai me mostrar como que eu tenho que reagir dali para frente para lidar com a minha emoção, que a doutora, eu tenho certeza, vai complementar muito mais, e conseguir ter essa mudança. Mas é uma ginástica diária, né, doutor? O tempo inteiro. Então, quando eu identifico qual é a minha, eu sei que ele sempre vai querer me boicotar. Vai sabotar o tempo inteiro. Então, vai aparecer. É importante eu saber quem eu sou. Eu tenho um lado sombrio dentro de mim, um lado muito pequeno que me impede de evoluir. Eu tenho que ter consciência de que isso está aqui dentro. Porque se eu não cuidar, ele me domina. E aí eu não saio do lugar e o cérebro volta a imitar novamente. E muitas vezes a imitar aquilo que é fácil, né? Nunca que vai produzir algo diferente. Boa. Vou no cérebro de novo. Obrigado. Deus abençoe a senhora. Doutora, por favor, vamos falar do coração. Da emoção. Aí eu fico pensando. Existem pessoas que ela diz assim: eu não tenho condição. Eu sou essa pessoa travada. É uma pessoa que eu não consigo mudar. Eu levando para o lado da ciência. Claro, depois a gente vai falar da fé. Calma aí, como diz o jovem. Calma aí, vou chegar lá. Mas, olhando pelo lado físico, da ciência, o cérebro, tem pessoas que dizem assim: a doutora é mais inteligente do que eu. O senhor é mais inteligente do que eu. Mas isso é uma verdade? Ou eu só preciso dizer ao meu cérebro: você também pode. Se você quiser, você pode. É só você fazer o que ele fez, estudar, se graduar, se entregar, estudar, se sacrificar, porque tudo requer sacrifício. Como o senhor falou, o cérebro é preguiçoso, né? Eu sou assim, vou morrer assim, vai ser sempre assim. Para o cérebro é mais confortável não se esforçar. Ele quer vida boa. Zona de conforto. Zona de conforto. Ele não quer se esforçar. Ele não quer estudar. Ele quer viver ali o que ele já sabe, tá bom. Ele quer se limitar. Eu pergunto para o senhor: isso é uma verdade? Existe pessoa mais inteligente do que a outra? Ou o cérebro é um só que depende da pessoa, querida da pessoa? Me corrija, por favor. Existe pessoas que são, vamos dizer assim, um pouquinho mais lentas do que outras são um pouquinho mais aceleradinhas que outras. Vocês devem conhecer alguém assim que você precisa explicar 5 vezes para ela entender, mas ela entende. Outras você explica uma vez só e ela já entendeu aquilo. Então, o senso comum diz que aquela que entendeu na primeira é mais inteligente, mas na verdade não é, né? Trabalham-se hoje com noções de múltiplas inteligências. Tem pessoas que só têm mais habilidades ou facilidades com uma área. Por exemplo, se tiver algum advogado aqui, com certeza é muito mais inteligente em leis do que eu. Se tiver algum engenheiro aqui, vai entender muito mais sobre os mecanismos aí, físicos dos materiais do que eu, né? Então a inteligência talvez não esteja relacionada com conhecimento em geral, mas a capacidade que o indivíduo tem de aprender. Aí sim, todos nós temos essa capacidade. Só para lembrar, talvez a maior mente do século passado, o Albert Einstein, considerado aí o grande inteligente, ele foi burro até os 25 anos. Dos 25 anos em diante, ele resolveu ser um grande gênio e deixou aí fórmulas especiais para os físicos que estão debatendo até hoje. Ele olhou para si mesmo, eu não sei como ele fez isso, mas ele falou: não, eu não quero mais ser esse Albert Einstein aqui, e agora quero ser o gênio Albert Einstein. E nós vamos ouvir falar de Albert Einstein para sempre. Nossos netos, bisnetos, tataranetos vão ouvir falar dele, porque o feito que ele fez, a descoberta, né, a sacada que ele teve foi muito, muito grande e muito poderosa. Dependeu de quem? Do cérebro ou dele? Tá dando para entender? Porque se você falar
que você não pode, essa mensagem vai aqui, ó. E o teu corpo vai dizer assim, eu recebi a mensagem. Então eu não posso. Você se limitou. Mas se você diz assim, veja como é que a fé está sempre em parceria com a ciência. Se você pensa assim, não, eu posso. Talvez com um pouco de mais dificuldade do que o outro. Sim, como o doutor falou. De repente a senhora vai ter que repetir para mim 2, 3 vezes. Mas isso não quer dizer que eu não vá aprender. É igual dirigir, né? Tem pessoas que fazem o primeiro teste e já passa. Tem pessoas que tem que fazer 2 ou 3. Mas ela acredita que vai passar e ela passa. Porque ela não desistiu. Eu não vou desistir. Agora, do cérebro para o coração. Da emoção. Porque, olha, tem pessoas que falam muito isso. Estava vendo uma programação. Muitas vezes eu assisto uma programação, não é interessado no assunto, mas nas reações da pessoa. A programação nem é muito boa, mas as reações da pessoa me chamam a atenção. E eu estava vendo uma programação que muitas pessoas falam assim, eu ouço a voz do meu coração. Eu faço o que o meu coração me manda. E eu fiquei falando assim, o coração, né? E pior que as decisões que eles tomaram, deu tudo errado. A estratégia de usar o coração, do sentimento, né? Deu tudo errado. Por quê? Foi uma atitude da emoção, não do pensar. Por exemplo, imagina um médico usando o sentimento. Ele consegue fazer uma cirurgia? Não. Eu duvido. Daqui a pouco eu vou perguntar esse doutor André, que é o cirurgião. Eu duvido, só se eu tiver muito errado meus pensamentos, eu mudo hoje. Mas eu não acredito que o médico vai operar com sentimento, porque ele não vai conseguir ser um profissional que tem que ser. Muitas vezes nós atendemos casos aqui, levando para o mundo espiritual, que se a gente usar o sentimento, a gente chora junto com a pessoa. Meu Deus, a vida dessa pessoa está destruída. Mas a gente usa a razão, a inteligência. Não, há saída, há como mudar. O coração pode ser um inimigo ou pode ser um amigo? Por favor, doutor. Um inimigo. O senhor está virando um analista nato, hein? Está aprendendo, né? Nossa. Tem que aprender, né? Mas é bom, né? Às vezes a gente assiste série, assiste filme, novela, sempre analisando, né? Sim. Isso é um vício, hein? É um vício porque a gente acaba sem querer analisando o outro, né? Bom, então vamos voltar para o nosso assunto do coração, né? Sim, senhora. Então, no começo, né? Eu estava até pensando o que eu vou falar. São tantas coisas que a gente vê e não vê, porque inclusive aconteceram muitas coisas, né? Esses dias até compartilhei com o senhor, né? De um aluno que ele se encaixa bem, né? Em tudo isso que a gente está falando agora. Além das aparências, será que realmente eu sou aquilo que eu passo para as pessoas? Muitas vezes eu passo para as pessoas, mas aqui dentro de mim eu acho que eu consigo suportar tudo. Eu não quero demonstrar para aquela pessoa, para aquelas pessoas, que eu sou uma pessoa equilibrada, que eu sou uma pessoa que supero as adversidades, eu sou uma pessoa que feliz com o que eu faço, feliz com a pessoa que eu vivo, com o ambiente que eu estou. E aí, como identificar realmente se essa pessoa está falando a verdade? O que se passa dentro dela? E é aí que mora o perigo. Às vezes, até a gente que é profissional não conseguiu identificar. Puxa vida, aquela pessoa teve aquela atitude e eu não percebi. Por que eu estou falando tudo isso? Essa semana
quarta-feira, eu tenho uma escola, né? Uma escola de psicanálise em Campinas. E nessa quarta-feira que passou, um aluno nosso se enforcou. Ele veio a óbito, né? Agora, o porquê dessa atitude dele, sendo que nós convivemos com ele, e nós não percebemos que aquele aluno estava com problemas. Por quê? Lógico que depois a gente veio descobrir, né? Uma depressão, depois as coisas vêm vindo à tona, né? As pessoas que convivem mais com ele. Mas o porquê ele queria passar para as pessoas que ele era o super, o forte, né? Não, eu aguento tudo, eu sou super-homem. Então, essa pessoa, ela agiu com o quê? Com a emoção ou com a razão? Com o cérebro ou com o coração dele? Bom, essa pessoa se dizia um homem cristão, um homem que conhecia a palavra de Deus. E aí? O porquê? O que levou ele a tomar essa atitude? Claro, milhões de coisas passou pela cabeça dele. Mas o que fez com que ele tomasse a atitude de cometer um suicídio? Então foi muito forte, nos fez refletir muito. E eu acho que todos nós temos que levar isso tudo a uma reflexão. Quem eu sou? Posso atrapalhar a senhora um minutinho? Sim. Aproveitando. Sim, senhor. Ele parecia ser uma pessoa que não era. E olha, levou a pessoa à morte. Sim. É um jovem. Quantos anos ele tinha? 39 anos. 39 anos, para mim é jovem. A doutora mandou a foto para mim. Veja o perigo de quem realmente eu sou. É isso que eu quero trazer aqui para vocês. Como a senhora mesmo falou do profissional. Sim. Sim, eu posso ser um profissional para os meus pacientes. Mas será que eu também não sou um paciente? Será que eu não estou precisando de ajuda? Seja da ciência ou principalmente da fé? Porque o emocional de hoje da doutora é controlado pelo Espírito Santo. Com certeza. É o Espírito Santo que tem esse controle sobre a vida dela hoje. Porque mesmo com o seu conhecimento da ciência, ela percebeu que isso não era tudo. Faltava alguma coisa a mais para completar essa profissional de hoje. É isso que eu quero que você entenda. Deixe de lado agora sua posição. Você tem que se vestir de você mesmo. Todos nós aqui estamos trazendo para vocês esse esclarecimento para chegar até a fé, para que você se descubra quem eu sou mesmo. Porque, como esse jovem, ninguém poderia imaginar que ele iria tomar uma atitude dessa. Não. Porque ele mostrava ser Sim. uma pessoa que, na verdade, não era. Quem você é? Quem sou eu? O que eu estou precisando? Eu tenho que mudar. Cadê o cérebro aqui? Não deixa o cérebro sair daqui, não. Tem que... O cérebro é tudo, né? É o centro de tudo, né? O coração quer dominar a TV, hein? O coração quer dominar. O coração, a emoção tirou o cérebro. O coração que sempre quer se destacar, né? Não é isso? Mas olha, tudo está onde? É igual vacina. Tem pessoas que estavam... eu quero... Desculpa, doutora, só... Não esqueça, por favor. Eu quero tomar a vacina, eu preciso. Aí vem aquele pensamento, tem que tomar. Daqui a pouco, aí aparecem várias vacinas, de vários, como é que chama? Fornecedores, laboratórios. Agora o melhor é essa. Então eu não quero essa, eu quero essa. Aí agora... Será que vai fazer efeito? Olha o tipo de coisa. Será que vai me proteger mesmo? Aí vem o medo agora. Agora é o medo. Eu fui visitar uma pessoa que ela falou assim para mim, que não estava vindo na igreja desde o início da pandemia.
Mas ela está pegando transporte, ela está trabalhando, está atendendo o cliente. E aí? Será que o lugar mais seguro é no trabalho e não na igreja? Vocês estão aqui, ó, tudo separadinho, tudo bonitinho. Verificou tudo lá, temperatura, tudo, álcool gel. Mas a cabeça dela, a igreja para ela é um lugar de risco. E na verdade, o maior risco é que ela está vivendo no transporte, para ir trabalhar. E não é porque ela é funcionária, não, ela é dona da empresa. E está lá os funcionários que já vêm de outros transportes. E nem sabe o histórico da família. Quer dizer, veja como as pessoas se deixam levar pela mídia. Porque diz que tal lugar é perigoso. Mas o perigo é como eu penso. De que forma eu estou vendo tudo isso. Porque ou eu falo assim para o meu cérebro. Hoje eu só falo de cérebro. Ou eu digo para ele, ó, o negócio está feio, eu tenho que ficar em casa. Mas tem pessoas que adoeceram aonde? Em casa. De tanta informação que ela recebeu, olha, acabou, vai morrer muita gente. E ela começou a adoecer. Então, desculpa, doutor, é só para pegar esse rapaz, jovem. Mas a doutora não conseguiu ajudar. E eu também não iria conseguir se ele chegasse até mim, se ele não mostrasse quem ele era realmente. Se ele fala assim, olha, eu estou pedindo socorro, eu estou pensando em tirar a minha vida. Aí a gente poderia ajudar. Então, você tem que mostrar quem você é. Peça socorro, peça ajuda, esqueça essa questão de, eu tenho que ser super-homem, o homem de ferro. Não. Você tem que ser o que realmente você é. E se você é uma pessoa que precisa de ajuda, peça ajuda. Se for da área da ciência, peça ao profissional. Se é espiritual, estou aqui para te ajudar. Eu, os pastores, todos nós, os agentes do bem-estar. Então vamos parar com isso, pessoal. Você tem que pedir ajuda. Isso não é vergonhoso, não. Isso não vai te fazer pequeno, não. Pelo contrário, vai fazer você ser uma pessoa mais inteligente, mais forte, porque o forte reconhece que precisa de ajuda. Por favor, doutora, desculpa. E ele pode se salvar, né? Salvar sua própria vida. Porque as emoções, quando ela não é colocada para fora, ela mata a gente. Mata o corpo físico. E você acaba ficando doente, né? Aí você fica doente, aí fica refém da medicina, e aí acaba se tornando uma doença crônica, e assim vai. É uma bola de neve. Doutora, desculpa. Eu vou. Desculpa aí. Claro. É porque. Eu falo as coisas e ele lembra. Ela vai falando, eu vou lembrando. Tá pronto aí? Nós vamos ouvir o Bispo Macedo, tá ligado? Depois, na próxima. A gente vai ouvir o Bispo Renato dentro do que a doutora falou. E o doutor também. Só para ganhar tempo, que eu preciso que vocês entendam o que o Espírito Santo falou através do Bispo Renato. É muito forte. Então, pessoal, por que nós estamos aqui falando? Eu quero te ajudar. Só isso. Eu não olho o doutor Igor como médico, como professor. Respeito tudo isso, o senhor pode ter certeza disso. Mas eu olho ele como alma. Eu olho a doutora como alma. Eu olho como uma pessoa. Depois olho como um profissional, que eu tenho o maior respeito por esse senhor, a senhora sabe disso. Por todos que estão aqui junto com a gente. Mas hoje você só vai sair daqui com esse pensamento. Quem eu sou? Eu preciso de ajuda, eu vou procurar ajuda. Amém? Amém. Eu quero que hoje eu vou gastar
Qual é a massa que fala do pensamento no cérebro? Massa cinzenta. É essa cinzenta mesmo. Quero que você saia daqui falando assim, quem eu sou? Eu sou essa pessoa, ou eu estou copiando as outras pessoas, as atitudes de outras pessoas. Hoje você vai sair daqui assim, pensando, se auto-examinando, e depois, na próxima oportunidade, você vai dizer para Deus, eu sou uma pessoa que preciso de ajuda, seja em qualquer área. Tá certo? Tem como a gente soltar a mensagem? Vamos ouvir a mensagem do bispo. Agentes do bem-estar, do Grupo da Saúde Universal, todos os voluntários e todos os convidados que estão aí nos acompanhando, obrigado pela oportunidade de compartilhar com você um pouquinho aí do que Deus nos tem dado. Assim é melhor? Nós temos ensinado Ou assim? Universal, Tá baixo? o seguinte, Só um minutinho. a fé inteligente Então, deixa eu ver. aprecia o papel da medicina. Onde é que aumenta aqui? E a medicina inteligente também Aumentou não? aprecia o papel da A gente fé. vai voltar, não? Ou seja, essas duas... Então, peraí. Vamos acertar, vocês têm que ouvir. Doutor Igor, me ajude aqui. O senhor quer um... Só para a gente descer aqui. A gente vai aumentar. Todo mundo tem que ouvir. Até o vizinho. Olá a todos os agentes de bem-estar do Grupo da Saúde Universal, todos os voluntários e todos os convidados que estão aí nos acompanhando. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com você um pouquinho aí do que Deus nos tem dado. Nós temos ensinado na Universal o seguinte, que a fé inteligente aprecia o papel da medicina. E a medicina inteligente também aprecia o papel da fé. Ou seja, essas duas coisas andam juntas, porque uma apoia, suporta a outra. Não são inimigas nem contrárias, como alguns pensam. E por que é importante para o profissional da saúde entender isso e praticar isso acima de tudo? Ora, você que trabalha na área da saúde, você lida com a dor todos os dias. Você lida com a dor humana. Você lida com a dor física das pessoas e como essa dor física muitas vezes é um reflexo de uma dor emocional, psicológica e vice-versa, como a dor física também afeta o emocional e psicológico das pessoas. Você lida com a dor humana, você lida com doenças de todos os tipos, vírus, bactérias, como se não bastasse, você lida com a ignorância humana. Muitas vezes as pessoas que chegam no hospital, no consultório, elas chegam ali, chegaram a um estado de saúde precário pela ignorância, por falta de informação, falta de saber melhor, conhecer coisas melhores, preventivas, que poderiam ter evitado o que está acontecendo com elas. Você lida com a precariedade do sistema de saúde, que eu não preciso nem falar a respeito, vocês sabem bem melhor do que eu. E ainda por cima lidam com a desobediência do paciente. Não é? Que isso é uma coisa que os profissionais da saúde têm em comum com nós, pastores, porque nós sabemos muito bem o que é você aconselhar uma pessoa e ela não cumprir, não praticar aquilo que é aconselhada. Então, tudo isso que vocês lidam diariamente gera o quê? Gera um estresse, gera um cansaço, gera frustração e chega um momento que, passado o seu devido tempo lidando com isso todos os dias, uma certa indiferença pode ocupar o seu interior, de forma que você perca até a sensibilidade, você perca a empatia com as pessoas, que você se torne até anestesiado à dor das pessoas, à realidade das pessoas. Então, isso também vai causar um problema para você, não somente para o paciente, que talvez não vai ter toda a atenção, o cuidado que ele precisava, mas também para você, porque o resultado de tudo isso é que pode chegar um momento que, quando você menos espera,
você está doente. Quando você menos espera, o médico está doente, o enfermeiro está doente, o psicólogo está depressivo. Quando você menos espera, você está precisando de atenção de um profissional da saúde. Não é? Ora, por isso é importante todos que trabalham nesta área terem uma atenção especial para o papel da fé. A fé inteligente, ela dá suporte à sua saúde física, mental, espiritual. A palavra de Deus diz assim, lá em Provérbios 18 e 14, diz assim: o espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o suportará? O que esse texto quer dizer é que o nosso espírito, porque nós somos não só corpo, mas também alma e espírito, o nosso espírito, ele sustenta, é como o esqueleto para o corpo humano, o espírito é para a vida. O espírito é que sustenta a pessoa no momento de fraqueza, de luta, e você vê isso claramente, a diferença de paciente para paciente. Há um paciente que tem um espírito forte, que tem um espírito positivo, otimista, e um paciente que é o contrário. E você vê a diferença desses dois pacientes no resultado do tratamento também. Então isso não é diferente para nós. É importante entender que a fé é a força que sustenta. Então só o desenvolvimento da fé, só quando a fé está forte, a imunidade espiritual está forte, é que nós ficamos imunes a estes problemas que afetam a alma e o espírito humano. Problemas como desânimo, indiferença, ansiedade, depressão, e tudo isso que a gente tem que lidar também no dia a dia. Então, o que a gente aconselha é que as pessoas não desprezem o valor da fé, que elas não desprezem o papel da fé. A medicina é algo inspirado por Deus. Eu fico pasmo quantos tratamentos, quantos remédios, como a ciência tem avançado, evoluído, e quanto ela tem ajudado em poupar a dor das pessoas. Mas nós sabemos que ela caminha junta, tem que caminhar junta com a fé. Senão, nós vamos ficar mancos espiritualmente. Então, essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. Que Deus abençoe a todos. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Amém? Amém. Amém. Então vamos voltar aqui, doutor. Deu para entender? A fé com a ciência. Mais uma vez, falando que estão juntas. As duas pernas. Porque muitas vezes há uma falha no tratamento. Porque nem sempre esse tratamento é físico, mas sim da alma. E da alma quem cuida é Deus. Eu vou deixar a senhora finalizar, porque não vai dar tempo de a gente terminar hoje não, a gente vai ter que continuar nesse assunto. Parte 2. Boa. Parte 2, viu? A série. Essa série é boa. Essa você pode assistir. Porque tem muitos aqui que eu estou olhando e que os olhinhos estão assim, deixa eu falar, e eu quero te ouvir. Porque é necessário a gente ouvir a opinião de vários profissionais da área da ciência. Mas não esqueça disso que eu vou falar para vocês. Deus não deu inteligência ao homem só para ele ser inteligente para ele mesmo, para ele próprio, mas para estender as mãos para o seu próximo. Está dando para entender? Por exemplo, o doutor Igor está me ajudando. Deus deu a inteligência ao doutor Igor e a todos os profissionais da área da saúde para nos ajudar. Se eu precisar de algumas informações sobre o meu emocional, eu sei a quem eu posso pedir ajuda. Se eu preciso de um dentista, já estou vendo ele aqui de longe, até sem óculos. Já sei onde qual é o endereço que eu posso procurar. Então é assim. Eu costumo dizer, nós temos aqui o nosso pastor que fez a cirurgia.
que foi necessário usar a ciência. Não bastava só orar, mas era necessário que ele fizesse uma cirurgia. E a gente precisou dos profissionais para acontecer essa cirurgia. Agora, se a gente fosse uma pessoa que não fosse inteligente, a gente diria assim, não, vamos orar. Sabe onde ele estaria agora? Morto. Por isso que a fé tem que ser uma fé e não emocional. Aí, doutor, desculpa, lembre que a senhora vai falar, mas eu vou fazer outra pergunta. Existe o emocional que me leva para o positivo e para o negativo também? Então, a senhora... Ansiedade. A senhora fala o que estava falando, desculpa, mas é porque era importante ouvir o que o bispo falou. Que a gente tem que entender, nós somos corpo, alma e espírito. Do corpo, quem cuida? São vocês. Da alma? É Deus. E para você saber que o espírito é inteligência, é o pensar. E também vem de quem? De Deus. Não é do homem. O homem é inteligente. Porque Deus deu a ele a inteligência. Então realmente vai ter que ter o 2. Não, é rapidinho, só para finalizar. Eu falo muito sobre a inteligência. Todos nós somos movidos por inteligência. Mas nós temos que ter essa inteligência emocional que a gente sempre fala, eu sempre falo. E ela é aprendida. A gente pode aprender a ter essa inteligência emocional. Né? Raciocinando, buscando ajuda, se informando, estudando um pouquinho sobre o assunto. O que eu devo fazer para ter essa inteligência emocional, essa inteligência positiva, né? Então, essa inteligência positiva a gente pode aprender. Porque muitos me perguntam, né, professora, mas como que eu vou entender isso? Como que eu posso saber se eu sou inteligente emocionalmente? Pelo autoconhecimento. Se você se conhece. Será que você se conhece mesmo de verdade? E aí a gente volta para o início. Do início da nossa palestra aqui, né? Daquilo que o senhor estava falando. Então, o segredo é o autoconhecimento. É você se conhecer de verdade. Quem eu sou? Quem você é? O que é? Até onde eu posso chegar? O que eu posso? Quais são as atitudes que eu vou ter no momento de fúria? A gente chama de surto psicótico. Como que eu posso reagir a certas atitudes? Ou comportamentos? Ou alguém fala algo para mim? Como que eu vou reagir àquilo que ele está me falando? Esse meu aluno, ele acumulou tanto dentro dele, que ele teve um surto psicótico. E o psicótico, ou ele vai matar alguém, ou ele se mata. Na verdade, a gente pela fé é outro nome, né? Na verdade, foi um endemoniamento, né? Mas nós chamamos na ciência como um surto psicótico. E ele, no momento, para não machucar alguém, ele preferiu ele mesmo tirar a vida dele. E é uma história bem difícil e longa. Mas é isso que eu queria falar. Que a inteligência positiva a gente pode aprender. E a escolha é nossa. Por isso que Deus deu o poder para você de decisão. Você tem esse poder de decidir, de escolha. Eu quero isso. Isso eu não quero. Então, vamos marcar para a próxima oportunidade? Sim. Vocês preferem dar um intervalo de uma semana e depois na outra? É melhor para vocês? Sim. Pode ser assim? Então, sem ser o próximo domingo? Dia 15. Pode ser, né? A capelania é que horas? 15 horas. 15 horas? Poderia ser dia 22? Pode ser? Dia 22 eu estou em Minas. Mas mas eu
Jesus. A gente marca. Mas será que tem uma folha em branco para dar para eles? A gente consegue? É. Qualquer coisa pede aqui emprestado e depois a gente paga a dívida. Você vai levar essa folha em branco. E você vai se perguntar a você mesmo: quem eu sou? O que eu preciso mudar? Por que eu estou agindo dessa forma? Eu não sou assim. Eu não estou pensando. Eu estou usando a emoção. Porque, olha, veja como, agora no mundo espiritual, veja só. As pessoas se deixam levar muito por aquilo que vê. O mal trabalha assim. Você acredita que tem pessoas que estão desacreditadas de outras? Ah, eu não acredito mais que existem pessoas boas. Hein, doutor André? Dá um pulinho aqui rapidinho para o senhor encerrar. O senhor vai fechar com chave de ouro, mas não pode fechar bem fechado não, porque tem que abrir para a próxima. Só uma pergunta rapidinho, depois eu quero só destrinchar um pouquinho ali. Doutor André, desculpa, gente, eu demorar um pouco, mas é necessário, me perdoe. Mas, por exemplo, o médico cirurgião, ele pode operar usando a emoção? Não. Não tem como. Não pode. Tanto é que até não uma norma assim, né, de que o médico não opere nenhum familiar dele, né? Porque se só operando ele tem alguma intercorrência, alguma complicação, ele pode se emocionar e não tomar atitude mais racional no momento, né? Então não se pode usar a emoção nessas horas. Deu para entender? Por isso que é necessário que você use a fé inteligente. Doutor, rapidinho. É rápido. Doutor, obrigado. Mas volte na segunda. Obrigado, doutor Igor. Por favor, me faça ser o mais inteligente, doutor Igor. Me ajuda aí. Doutor Igor falou o seguinte: se a gente anda com pessoas inteligentes, a gente passa a ficar inteligente. E biblicamente também tem isso, viu? Não vai dar tempo de falar, não. Em Provérbios fala, né? Porque você tem que andar com pessoas inteligentes. E a gente aprende, né? Para você sair com essa palavra, ó, Romanos 12, versículo 2. Olha o que diz aqui nessa palavra. Por favor, doutor André. E não sede conformados com este mundo. Pronto, desculpa, doutor. Não seja o quê? Conformados. Dá para falar sem microfone? Dá para ouvir? Dá? Sim. Vídeo, né? Primeiro ponto. Eu não posso me conformar com esse mundo. Que mundo? Esse mundo que está aí. Esse mundo que vocês estão vendo aí. De mal a pior. Você não pode ser o que o mundo está sendo hoje. Não deixe o mundo fazer você ser uma pessoa que ele quer que você seja. Não faça isso. Então não deixe se levar pelo mundo de hoje, que cada dia piora mais. Não seja conformado, daí para pior. Mas eu não dependo do mundo. Tem uma linguagem espiritual que as pessoas não entendem quando nós falamos, né? Eu não sou desse mundo, né? Mas foi o que Jesus falou, a gente vive no mundo espiritual. Então não importa de como o mundo está, como eu estou nesse mundo. Quem eu sou nesse mundo? Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Ó, entendimento vem da onde, doutor? Pensamento. Por favor, doutor. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Boa, agradável e perfeita. Pô, Jesus, será que dá para entender? Sim. Tá vendo? Qual é a vontade de Deus? Sempre é boa. Você tem que entender a vontade de Deus.
A vontade de Deus é perfeita, é agradável. E a gente, olha, como é que ele fala? Renovação dos nossos pensamentos. Você tem que mudar o seu pensamento. Lembra do que eu falei no início? Você tem que transformar, mudar seu modo de pensar, se é necessário. Por isso que você vai para casa hoje com dever de casa, doutor André. E a gente volta ao assunto. Você vai se autoexaminar e vai escrever. E olha, tem que mudar isso aqui. Mas não precisa, não coloque nome, por favor, porque eu vou orar por vocês. Eu quero só o que você descobriu de você mesmo e aonde você precisa mudar. Porque você tem condições de ser transformado. Porque o próprio Deus faz essa obra quando nós deixamos. Eu tenho que deixar, eu tenho que permitir. Porque se você falar assim, eu sou assim e vou morrer assim, vai mesmo. Porque você não permite que haja essa mudança. Você não permite Deus agir na sua alma, na sua vida. Entenderam sim ou não? Fique de pé, por favor. Desculpa, doutor André, mas a gente vai voltar nesse assunto. Tá? Amém? Desculpa o horário, desculpa a demora. Eu vou já dispensar aqui o pessoal. Não, vamos orar por eles também. Olha, desculpa ter demorado tanto, mas a gente precisava disso. Não se deixe influenciar. Sabe o que você deve ser influenciado? Se você quer ser influenciado, deixa o Espírito Santo te influenciar. Deixa ele guiar você. Porque com ele, meu amigo, só tem coisas boas, agradável, perfeita. E tudo isso vem de onde? Então eu preciso de Deus. Eu tenho que buscar em Deus. Eu não posso buscar em pessoas, porque nós somos falhos. Vocês são falhos? Sim. São não? São? Quem é falho? Quem não é? Mas eu posso ser transformado se eu buscar a Deus. Meu Pai, obrigado por essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, de ouvir a ciência também com os profissionais da área da saúde. Não deu para terminar, Pai, é muita coisa. O Senhor abre um leque para a gente de conhecimento, de fé, de sabedoria, de entendimento. Mas que os Teus servos, Teu povo, Senhor, venha meditar em tudo que foi dito. Pela autoridade do nome de Jesus, eu abençoo a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senta só um minutinho, pessoal, aqui. Vocês aí que estão nos assistindo pelo Instagram e pelo Zoom, né? Deus abençoe vocês, tá? Até a próxima. A gente vai marcar uma nova data. Fica com Deus.